Boa noite a todas e a todos. Agora são 19h31. Como foi anunciado, hoje nós teremos uma conferência magna aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, de São José dos Campos. E a Faculdade de Direito tem a honra de receber como um convidado o professor que vai ministrar essa conferência magna, né, e também como um evento que vem marcar a semana jurídica, né, a despeito da distância física com todos, mas é uma grande honra da Faculdade de Direito receber o professor Gustavo Otaviano Diniz Junqueira. Boa noite, professor. Bem-vindo. Antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de apresentar o senhor devidamente às pessoas que estão assistindo. O professor Gustavo Otaviano Diniz Junqueira é doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, tem pós-graduação em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é atualmente professor de Direito Penal da graduação e pós-graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e também professor do curso Damásio. O professor Gustavo Junqueira é professor convidado de cursos de pós-graduação lato sensu de diversas instituições, sendo elas o COGEAI, da PUC, a Escola Paulista da Magistratura, a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, a Escola Paulista de Direito e como professor convidado na Unitoledo. O professor Gustavo Junqueira é defensor público, atua na capital, do estado de São Paulo, e o professor Gustavo Junqueira também já foi diretor da Escola da Defensoria Pública de São Paulo. E esse é o currículo que eu tive que resumir para poder apresentar o professor Gustavo, sem mencionar todas as suas publicações, que são inúmeras, dezenas de publicações. E, evidentemente, eu tenho uma honra maior por estar aqui com o professor Gustavo Junqueira, é um carinho muito grande que eu tenho por ele. Eu já acredito que já tenha dito isso para ele pessoalmente, assim como eu já disse isso para o professor Dirceu de Mello uma vez. Os professores têm centenas e milhares de alunos, na sua história acadêmica, os orientadores têm dezenas, centenas de orientandos na sua história acadêmica, mas cada estudioso, cada jurista tem um só orientador na sua história. E o professor Gustavo Junqueira é o meu orientador, foi meu orientador no doutorado. Então, para mim, ele se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. E, como diz Etienne Saint-Exupéry, a pessoa se torna responsável por aquelas a quem cativa. Então, o professor passou a ser responsável por mim nesse sentido. Eu agradeço muito, professor, a sua presença, e hoje o professor Gustavo Junqueira está aqui conosco e vai falar sobre abolicionismo versus garantismo, ou garantismo versus abolicionismo. Essa discussão que no meio acadêmico, principalmente entre os penalistas, é uma discussão muito efervescente. Professor Gustavo Junqueira, uma boa noite, seja muito bem-vindo, uma grande honra à Faculdade de Direito da Univap receber o senhor essa noite. Muito obrigado, quero agradecer, quero saudar todos os alunos da Univap, quero agradecer especialmente o professor doutor Frediano Teodoro pela gentileza das palavras, pela gentil lembrança também, fiquei muito envaidecido, muito honrado de ser chamado para proferir essa palestra, tive sim a honra de poder participar, de poder ter em primeira mão a leitura de sua tese de doutorado, um trabalho brilhante, aprovado com todos os merecidos louros
já publicado, uma referência doutrinária na matéria, e por isso, não é, que é renovada a alegria de poder estar aqui ao seu lado e tratar, né, de um tema tão importante. Quero, não é, dizer que estar aqui, não é, ainda que de forma virtual, na Univap não é uma distinção. Muito obrigado. Bom, eu quero dizer primeiro que eu gosto, né, de falar de garantismo versus abolicionismo, principalmente para tentar destacar o que é o garantismo, né? Porque o garantismo parece ser banalizado, eu diria quase que aviltado a todo tempo. Tudo que não é extremamente punitivista é garantista, não é? E aí, como o garantismo acaba ganhando um sentido amplo demais, ele perde sentido. Então, por isso que eu acho tão importante, por vezes, retornar a discutir o que é realmente garantismo, para que ele não perca sentido. Né? Então, a gente pode usar a expressão, você gosta de garantias, ou você é um garantista em sentido lato. Pode, mas se a gente perder o que significa garantismo em sentido estrito, não é? O garantismo na releitura de Ferraioli, nós estamos perdendo demais, nós estamos perdendo muita coisa, né? E o garantismo não é de forma alguma abolicionista, isso é uma outra confusão, não é? Isso é uma outra, um erro mesmo grave que a gente escuta falar o tempo todo, não é? Você é garantista, para você então não deveria ter prisão. Quem falou uma coisa dessa? É um erro. Isso é um erro grave, não é? Então, é importante destacar o que é garantismo, quais são as suas propostas, quais são as suas bases, e entender o que é abolicionismo, quais são as suas bases, quais são as suas propostas, em especial, quais são as suas críticas, não é? Porque eu pessoalmente, né, não me considero um garantista e também não sou abolicionista, mas me parece que as duas construções, as duas propostas têm um potencial construtivo muito interessante no garantismo e um potencial crítico, voraz no abolicionismo e também, em grande parte, na crítica, não é, que Ferraioli faz ao sistema de justiça penal. Então, me parece importante fazer essa distinção. Também é importante lembrar que... Oi? Com licença, se eu tirar a minha imagem, desculpe me interromper aí a fala do senhor. Claro. Se eu tirar a minha imagem, o senhor, lá na projeção pública, toma a tela toda. E para o senhor vai aparecer o meu quadro fechado aí com o nome, mas para as pessoas que estão assistindo vai aparecer o senhor na tela toda. Como o senhor prefere? Do jeito que for, me acompanhe aqui e me interrompa também, não é? E vamos dialogando da forma como entender melhor. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer. Vamos lá. Então eu dizia que, por vezes também, dá a impressão que nós poderíamos fazer uma opção político-criminal livre. Né? Então, se quisermos adotar uma perspectiva do inimigo, se quisermos adotar uma perspectiva de lei e ordem, se quisermos, podemos ser garantistas, se quisermos... Não é verdade, não é verdade. Né? Uma primeira resposta que parece óbvia, mas por vezes esquecida, é que nós não temos uma livre opção de como deve ser o sistema penal. O sistema penal deve necessariamente obedecer todo o conjunto e toda a arquitetura já traçada na Constituição. Não é? Então, olha, a resposta a um determinado fenômeno, ao caixa 2 eleitoral, à corrupção, ao tráfico de drogas, que tipo de resposta pode ser dada? Uma resposta democrática de direito, ela necessariamente tem que se encaixar dentro dos padrões de um Estado democrático de direito. Não é? Então, por mais que se queira puxar para um lado ou para o outro, a gente tem um desenho constitucional pré-estabelecido e é interessante perceber o tanto que esse desenho ele é, desde logo, garantista em sentido estrito ou não. E é por isso que é tão importante falar um pouquinho sobre o garantismo. Bom,
O garantismo todo mundo associa a Ferraioli hoje, não é? Só que o próprio Ferraioli diz, e isso é muito claro em sua obra, que ele não é o criador do garantismo, muito longe disso. A ideia de garantismo é uma ideia iluminista. Tá? Beccaria era garantista, Carrara era garantista. A gente está falando de iluminismo. Né? Nós estamos falando de legalidade, nós estamos falando de limites ao poder do Estado. É disso que nós estamos falando quando conversamos sobre garantismo. E aí vai ficar a pergunta, mas ora, Gustavo, se isso tudo já foi escrito por Carrara, foi escrito por Beccaria, por que agora a gente tem que começar de novo a falar de garantismo? Porque é evidente que quando se escreve, não é, ainda lá no começo do iluminismo, você não tem a perspectiva de Estado que a gente tem hoje, você não tem a perspectiva de democracia pós-guerra, não é? É óbvio, afinal de contas ela só vem no pós-guerra, tá? E a gente não tem a ideia de constitucionalismo, algo que também se firma e ganha um desenho diferente no pós-guerra. Né? Então, é necessário reler tudo aquilo que se fala sobre garantismo lá já no iluminismo, no tal direito penal clássico, à luz do novo Estado democrático, de uma nova perspectiva constitucionalista. E é isso que Ferraioli faz. E não faz sozinho. Ferraioli tem, né, uma série de discípulos que vão avançando, criticando em certa parte o seu trabalho, buscando, não é, outras fontes. Por exemplo, um de seus discípulos gosta muito a partir de Montesquieu, não é? Mais até do que dos demais clássicos. Bom, vamos lá. Ferraioli explica que ele sente essa necessidade de revigorar o garantismo quando percebe, em meados da década de 70, na Itália, uma revolução do direito penal, que me parece que nós sentimos no Brasil com algumas décadas de atraso, uma revolução no sentido de que é necessário mudar o direito penal para fazer frente a uma criminalidade crescente, avassaladora e etc. Então é necessário ter um direito penal muito mais forte, um direito penal muito mais emergencial, um direito penal muito mais rápido, né? E aí a gente lembra até das velocidades do direito penal, né? E Ferraioli pensa, algo há de ser feito para tentar conter esse movimento que começa a ganhar corpo ali em meados da década de 70. E esse movimento acaba encadeando com a própria Operação Mãos Limpas. Né? Então, o primeiro diagnóstico que Ferraioli faz é: quem assumiu o combate ao crime aqui não foi a polícia. Quem assumiu o combate à máfia não foi a polícia. Quem assumiu foi a magistratura. Foram os juízes. Os juízes assumiram essa responsabilidade como se pertencessem ao aparato de segurança pública. Não é? Então, quando o juiz se coloca ao lado do sistema persecutório, ao lado da polícia, ao lado do Ministério Público, no desenho brasileiro, contra o crime, ele escolheu um lado. E quando ele escolhe lado, a gente não tem quem julgue, porque o julgador não pode ter lado, ele tem que ser imparcial. Ele não, se ele tem lado, ele é parcial. Não é? Então, esse é um primeiro diagnóstico que Ferraioli faz, já assustado com a parcialidade dos magistrados italianos que tomaram um lado num combate contra alguém. Então, você está combatendo alguém, está numa trincheira, né? Você não está mediando, você não está discutindo, você está de um lado da trincheira. Quem combate está de um lado da trincheira, atirando no outro lado da trincheira. Né? E é muito curioso perceber como esse ideal do juiz ao lado, né, da polícia, ao lado do acusador, tem força hoje no Brasil. Né? É pegar o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Se entrar no site do Ministério da Justiça, basta fazer uma busca no Google e colocar lá Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É o plano de 2020 a 2023. Então, é um plano que para ter ainda 3 anos de duração. Pois bem,
Ali pela 3ª ou 4ª página tem um parágrafo que merece destaque, muito, muito simbólico, que diz que a magistratura deve reconhecer o seu papel ao lado do Ministério Público e da polícia para o combate ao crime, aumentando a interação, não é? E comunicação entre esses órgãos que estão juntos para combater o crime. Sério? Então é isso? Não é? Então o julgador ele deve aumentar a comunicação com o acusador e com a polícia para facilitar as condenações. É disso que a gente está falando? Não? Não pode ser. É exatamente contra essa parcialidade, essa predisposição de julgadores que o garantismo se coloca. Não porque o garantismo, então, não quer dizer que o magistrado deve estar ao lado do réu. Não, ele só não deve ter lado, porque não é uma guerra o sistema de justiça. Ele não deve ter duas trincheiras, um de um lado, um do outro. Ele deve ser um espaço de diálogo, de, sim, adversários, não é? Mas adversários perante um juiz, ele sim, imparcial, equidistante e não predisposto a nenhum dos lados, predisposto a cumprir a lei, predisposto a cumprir toda a lei. A cumprir a lei que se diz que o acusado violou, mas a cumprir a lei processual também, que dá as regras do jogo e que outorga a esse acusado uma série de direitos e garantias, limitando os poderes da polícia e do acusador e sancionando a polícia e o acusador quando abusam desses poderes e quando atuam com ilegalidade, porque não é para ter lado. Não é para lamentar, puxa, lamento não poder condenar o réu porque você... Não tem lamento. Não há lamento na aplicação da lei. É curioso como até o símbolo da ação penal parece que já vem embriagado com essa predisposição. A ação penal é exitosa quando condena e não é exitosa quando absolve. Poxa, eu vejo êxito em todo bom julgamento da ação penal, quer ela condene, quer ela absolva, quer o julgamento, quer a sentença condene, quer a sentença absolva, né? E o que Ferraioli também percebe é a criação de subsistemas dentro da teoria do crime e dentro da compreensão do fenômeno penal. Então, olha, crimes violentos precisam ter um tratamento especial. Tráfico de drogas precisa ter um tratamento especial. Corrupção precisa ter um tratamento especial. Pois é, aí você começa a criar 1000 especialidades que justificariam um rigor mesmo transcendendo a letra da lei. O problema é, primeiro, nenhum tipo de opção por sistema especial admite a ruptura da letra da lei num Estado de Direito. Segundo, quando você cria 5, 6, 7 grandes sistemas especiais, tudo virou sistema especial. Você esqueceu do direito penal tradicional. Isso é muito claro hoje. Então, o que você tem hoje no Brasil? Você tem 30% dos presos por tráfico de drogas, 15% dos presos por roubo, 8% por homicídio, não é? E aí você vai pegar e falar, não, o que tem que ter especial atenção são os crimes violentos, o tráfico e a corrupção. Mas sobra muito pouco fora daí, sobra muito pouco. Não é? Então você tem um direito penal que seria especialmente rigoroso e que, na verdade, ele se torna geralmente rigoroso ou, em regra, sempre rigoroso e atropelando direitos e garantias, justificando esse atropelo numa suposta ou virtual emergência. Olha, é agora. Não é? Aquela velha lição do Agamben, né? do eterno estado de exceção, da eterna emergência. Gritaram emergência há 100 anos, ninguém parou de gritar ainda, parece que nós estamos sempre em emergência. É óbvio que a minha emergência é o tempo que eu vivo, né? Mas a gente tem que lembrar que os nossos, não é, que a geração anterior também se sentia em emergência e a próxima geração certamente o fará. A minha emergência é o meu tempo, mas a gente não pode querer viver em emergência, ou pelo menos não aceitar um direito de emergência só para satisfazer uma ânsia pontual, né, de um tempo, de uma geração.
E o que acaba acontecendo com esse atropelo da legalidade é um personalismo, um decisionismo e uma imensa discricionariedade, né? Como assim? Ora, o que acaba acontecendo é que os juízes acabam decidindo de acordo com suas convicções, ou mais e pior, de acordo com seus juízos éticos. E é por isso que é tão comum hoje, quando a gente escuta falar do Supremo. Um dia desse fazia parte de um debate, falei, não, porque o Supremo, aí alguém me interrompeu e disse, Supremo não, nós não temos um Supremo, nós temos 11 Supremos, 11 ilhas que decidem cada um do seu jeito e não quer olhar para o lado para saber o que está acontecendo. Pô, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E isso é culpa do abandono das ideias rigorosas de limitação do poder judicial que o garantismo tenta pregar. E é resultado desse atropelo da letra da lei, desse atropelo das garantias em prol de uma tal emergência, de uma tal necessidade de se combater com voracidade e velocidade o tal crescimento do crime. Né? Tem uma expressão do Bobbio, no começo do Direito e Razão, no prefácio, né? O Bobbio faz o prefácio do Direito e Razão, que ele diz o seguinte, e é uma síntese maravilhosa: o garantismo se opõe ao autoritarismo e ao decisionismo. Qual que é a ideia aqui da oposição ao autoritarismo? A ideia de que a autoridade não pode vir da pessoa do julgador ou da pessoa do poderoso. A autoridade vem do consenso popular na elaboração da lei. O poderoso, o agente estatal imbuído de poder, e em especial o juiz, ele não está lá para dar o direito. Ele está lá para dizer o direito cuja autoridade vem da lei. Né? Não dar, dizer. Dizer. Um brocardo que o Ferraioli fala o tempo todo, né, no Direito e Razão, que é o autoritas faciet legem, veritas faciet jus. A lei vem da autoridade do povo que a elabora mediante seus representantes. O juiz não tem essa autoridade. O juiz tem a função de buscar a verdade sobre o que aconteceu, o sentido, e o sentido mais claro é sempre o preferido dentro da letra da lei, e dizer esse direito, e pronto. Fora daí, o que a gente tem é autoridade despida de legitimidade democrática. Isso é autoritarismo. É despida do respeito a direitos e garantias das minorias, que é autoritarismo. Não é? E decisionismo. Decisionismo é exatamente essa perspectiva do decidir sem amarras, né? Que parece que é o que está acontecendo. Né? A gente percebe, não é, uma largueza interpretativa que é inconciliável em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Né? É tentar entender como que um dispositivo, a gente conversava sobre o pacote anticrime antes do início da exposição, não é, professor Frediano? Poxa, o pacote anticrime veio com uma mudança no artigo 3A do CPP, que fincava o processo penal brasileiro como sistema acusatório. Foi declarado inconstitucional numa liminar pelo ministro do Supremo. Minha nossa, como esse artigo pode ser inconstitucional? Como se justifica que um artigo que diz que o sistema é acusatório é inconstitucional? Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Isso não tem nenhum respaldo em nenhuma norma constitucional. Não é? E aí fica a reflexão. Isso é decisionismo. O garantismo vem para tentar combater isso, que se decida no limite estrito da lei. Não é? É o governo das leis, diz Bobbio, e não dos homens. É um Estado de direito contra o Estado despótico. Importa muito mais a lei do que as pessoas, né, envolvidas.
é o formalismo contra o substancialismo. A ideia de que você não pode tolir a liberdade de alguém tentando ir além da letra da lei, querendo ver naquela letra da lei uma substância que ela de fato não contém. E isso a gente tem visto muito também, mas muito, mas muito. A ideia de, olha, puxa, um dia desses, não é? A lei a lei antimanicomial, dá um exemplo, poderia dar 1000. A lei antimanicomial diz que não se pode internar alguém sem ordem, sem autorização médica, sem recomendação médica. Tá? Então, dia desses, vem lá o laudo de 2 médicos dizendo, olha, esse sujeito não pode mais ficar internado, ele tem que ser solto. Não há mais razão médica para sua internação, pelo contrário, sua internação pode fazer mal. E aí vem a decisão e diz, não, mas olha, quando a lei disse isso, não foi isso que ela... O que ela quis dizer é que, a princípio, não pode ficar internado sem recomendação médica. Mas é claro que, se a gente achar que tem que ficar internado, pode... Onde? Como assim? Como assim? Não, não pode, está na letra da lei. Não é? A gente não pode ir além da letra da lei para tentar buscar uma substância que ela evidentemente não traz, tá? Para ferir direitos e garantias individuais, não pode. Né? Nem na primeira instância, nem no tribunal, nem no Supremo. Querer ler na Constituição algo que ela não diz, como foi o caso dessa decisão, né, que suspendeu o sistema acusatório, não me conformo com essa decisão, não me conformo, dessas que fica batendo na minha cabeça. Bobbio continua, é o direito penal mínimo contra o máximo, é o fraco contra o forte, é a certeza contra o arbítrio. Essa é a síntese maravilhosa que Bobbio faz sobre o garantismo. O garantismo também, ele não é apenas penal, não é? Ele acaba tendo o seu reflexo principal no direito penal, mas ele é obra de um jurisfilósofo, né, na sua leitura moderna, Ferraioli é jurisfilósofo, né, e ele acaba tendo o seu principal reflexo e impacto no direito penal, mas é uma ideia de direito como um todo. E aqui vem uma provocação que eu acho maravilhosa de Ferraioli. Ele diz o seguinte, que há algumas décadas, a principal polêmica ou dicotomia que se tinha na teoria geral do direito era entre direito natural e direito positivo. Não sei, professor Fridiano, se também passou por isso, mas eu me lembro no meu primeiro ano de faculdade que nós ficamos 6 meses discutindo jusnaturalismo versus juspositivismo. Foi assim com o professor também? Ou já não? Já tínhamos discussões mais modernas? Também? Pois é. Então... Estava sem som, professor, desculpe. Deixei o microfone desligado para não atrapalhar a sua fala, mas sim, eu ouvi essa discussão dos professores, sim, por um longo tempo. Pois é. Eu lembro, né, de seminário, né, muito interessante, ok. Mas Ferraioli diz que essa dicotomia hoje já não teria tanta razão de ser, porque... o que nós chamávamos de direito natural, o que seriam os direitos naturais, direito à vida, dignidade da pessoa humana, liberdade, hoje eles estão todos positivados na Constituição. Então não tem por que perder tempo para querer saber se a vida é natural ou positiva, porque ela está positivada. E o constitucionalismo fez isso. Ele acabou positivando grande parte, ou todo, aquele arcabouço de direitos que eram ditos como naturais. Então, por que perder tempo com isso hoje? Então não temos mais dicotomia? Temos. Nós temos um imenso problema, muito maior do que esse. O problema hoje é uma contradição interna do próprio sistema de justiça, que é a contradição entre normatividade e efetividade. Nós temos muitas normas, mas muitas normas, só que elas não são efetivas. Nós não as levamos a sério. Essa é a ideia. Nós nos colocamos como aptos a escolher
qual norma será aplicada, quando, em que circunstâncias, e muitas vezes cada um vai ter a sua opção, cada comarca vai ter a sua opção, cada vara vai ter a sua opção. Isso é o caos, não pode. Se é uma norma, ela tem que ser efetivada. Eu costumo brincar aqui, exemplificar com o direito à moradia, né? A Constituição garante o direito à moradia. Aí eu lembro de uma charge, eu sempre comento, um dia eu vou cansar dessa charge, mas ela ainda me comove, me indigna. Tem uma charge que é um pai e um filho, eles estão em cima de um lixão, sentados em cima de um monte de lixo, num lixão, à noite, com chuva, e o pai está com a Constituição na mão. O filho vira para o pai e fala: ô pai, lê aquela parte do direito à moradia, vai, é tão bonita, né? É isso, né? É uma historinha, é uma bobagem, é uma fábula, e está na Constituição. Não é? No âmbito penal, a Constituição diz que os presos deveriam ser separados por sexo, idade e natureza do delito. Nós não conseguimos separar por sexo ainda. É entrar no site do Ministério da Justiça e descobrir que nós ainda temos estabelecimentos mistos. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Isso é inacreditável. Então, não dá para levar o sistema de justiça a sério enquanto o sistema de justiça não se dispuser a cumprir as leis e dar efetividade às normas, não é, que estão na sua frente. E se é para dar prioridade, que vamos dar prioridade, então, para a Constituição. Então, pelo menos, a letra crua da Constituição a gente tem que cumprir. Aí depois a gente começa, não, a leizinha, mas a gente não consegue cumprir a Constituição. Né? E não se esforça também. Que nem, eu estou falando do direito à moradia, que me parece um escândalo que esteja na Constituição e não seja cumprido. Eu estou falando dos estabelecimentos mistos, que são vedados expressamente pela Constituição. Isso deveria gerar uma indignação sem fim no estudante de direito. Ele deveria sair aos gritos nas ruas, falando que você está todo mundo louco. Não é? Tem que cumprir, para tudo, prioridade, tem que cumprir a letra da Constituição. O triste é imaginar que essa indignação dura instantes, ou que ela acaba se perdendo num conformismo, ou num ceticismo do tipo, não, é assim mesmo. Não, direito vai ser assim mesmo. Não pode. É nossa responsabilidade fazer essa Constituição ganhar efetividade. Aliás, eu estava brincando sobre isso hoje pela manhã. Que a gente jura cumprir a Constituição na formatura, quando pega a carteira da OAB, não é? Eu, de novo, quando prestei o concurso, tem que levar algum tipo de juramento a sério uma hora dessa, né? Bom, o garantismo, ele repudia a ilusão panpenalista. Não é? O direito penal não vai conseguir resolver tudo. Essa é uma crítica que o abolicionismo faz também. Né? Mas essa crítica diz o seguinte: o direito penal não consegue resolver tudo porque ele é necessariamente seletivo. Ele tem uma seletividade estrutural. Isso as pessoas precisam entender para acabar com o mito da impunidade. As pessoas costumam falar, o problema é a impunidade. Gente, a impunidade não é um problema. A impunidade é uma realidade necessária do direito penal, porque não há como evitá-la. É estrutural. Não tem como. Tem que acabar a impunidade. Não tem como acabar com a impunidade. Não dá. Nunca deu, não dá e nunca dará. Por quê? Porque, gente, é parar para pensar. Escolha um crime. Escolha porte de drogas. Imagine que todo mundo que está com droga no bolso hoje vai ser levado para uma delegacia de polícia e vai ser lavrado um termo circunstanciado. O que aconteceria? O caos. Nós teríamos filas de quilômetros na frente das delegacias, demoraríamos um mês para conseguir fazer termo circunstanciado. O sistema todo de justiça penal entraria em colapso. Nós não damos conta. Não dá. O sistema penal ele é necessariamente seletivo, ele é pouco operativo. E quanto maior o número de crimes, maior vai ser necessariamente a impunidade e menor necessariamente a efetividade desse sistema. Por isso que ele tem que ser mínimo. O direito penal mínimo não é coisa de... O direito penal mínimo é a base de qualquer sistema penal racional.
porque não dá para ir além. Não é que eu não quero que vá, não dá, é operacional. Nós não teríamos nunca delegacias de polícia, promotores, juízes, tribunais. Não dá, não dá, não dá. Eu falei do porte de drogas, imagina a sonegação fiscal. Imagina todo mundo que chega do exterior e não declara o que está trazendo acima da cota, sendo pego também. Não é? Entra em colapso, entra em colapso. A Receita não dá conta, estoura tudo. Não é? Então a gente tem que saber onde a gente vai atuar com o direito penal, e tem que ser mínimo. O panpenalismo é uma ilusão, é uma imensa ilusão. Se as pessoas parassem para perceber isso de forma racional, não é? A gente gritaria menos por direito penal inútil, ou por um direito penal de porcarias, não é? Que é o que a gente acaba tendo hoje. O garantismo, ele busca, então, resguardar liberdade, ele exige o respeito à legalidade, e é essa legalidade que acaba impondo aos órgãos públicos uma limitação e uma diminuição de seu poder, não é? Porque sempre que a gente permite a um órgão, a alguém, e pode ser o presidente, pode ser o governador, o vereador, pode ser o deputado, o senador, pode ser o juiz, o ministro do Supremo. Sempre que nós permitimos a qualquer autoridade pública uma concentração de poder grande demais, ela tende ao autoritarismo, ela tende à ruptura, não é, dos mesmos limites legais e dos limites democráticos. Não pode. Todo excesso tem que ser contido, a distribuição e o sistema de controle tem que ser muito eficiente. Ferraioli lembra ainda que a gente busca, e o direito penal costuma ter esse tipo de discurso, a gente costuma buscar legitimidade democrática na maioria, né? É um equívoco. Democracia não é a mera vontade das maiorias. A mera vontade das maiorias é totalitarismo de maioria. Se democracia fosse a mera vontade da maioria, 51% da população poderiam dizimar 49%, porque seria majoritário, seria democrático. Não, não é. 99% da população não podem dizimar 1%. Não é democrático. Democracia, principalmente no pós-guerra, porque esse totalitarismo de maioria foi visto na Segunda Guerra e a gente viu no que ele deu. Não é? Então, a democracia, principalmente no pós-guerra, faz prevalecer a vontade da maioria, mas no limite dos direitos e garantias mínimas de toda a minoria. O garantismo prega, como ele tem base iluminista, ele acaba tendo base, de alguma forma, não é, contratualista, ainda que esse contratualismo, não é, seja muito bem trabalhado e criticado na sua versão original pelo próprio Ferraioli. Né? Mas vamos tentar voltar nessa origem contratualista para servir de gancho aqui. Por que a gente forma o Estado na perspectiva contratualista? O Estado é formado para diminuir violência, tem a guerra de todos contra todos, não é isso? Aí a gente forma o Estado para diminuir a violência de todos contra todos. Então, Ferraioli diz, se o direito penal é um instrumento de um Estado que foi feito para diminuir violência, o direito penal só pode existir para diminuir violência. Né? E é por isso que é complicado você falar que o direito penal, que é um instrumento de violência, se legitima na diminuição da violência. Por isso que o direito penal não pode se preocupar de pequenas infrações, porque elas são pequenas violências. E não faria sentido usar o direito penal, que é uma grande violência, para combater pequenas violências. Porque o saldo final seria um acréscimo de violência, e não uma diminuição. Né? Se me permite, quase que um exemplo jocoso, de tão grosseiro, se eu uso o direito penal, que é uma violência 6, para combater o furto de uma bala, que é uma violência 1, eu estou tirando 1 e chegando com 6. O saldo é 5 positivo de violência. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido enquanto contenção de violência.
Então, então o garantismo é abolicionista. Não, não é. Porque a equação inversa é real. Né? A ideia é a seguinte: eu devo usar para o garantismo o direito penal sempre que ele se justificar como instrumento de diminuição de violência futura. Tá? Então, sim, eu devo usar o direito penal, é o que diz Ferraioli, se eu preciso da pena para diminuir uma violência maior do que essa pena. Para diminuir, por exemplo, linchamentos. Né? Ferraioli justifica a pena, e essa é uma de suas justificativas originais, né? Ele diz que se eu não tiver uma reação formal do Estado, eu vou ter reações informais da sociedade que vão acabar sendo muito maiores e mais violentas do que aquela reação do Estado. Explico. Eu costumo brincar na sala de aula da seguinte maneira. Eu falo, olha, imagine, né, eu viro para o primeiro aluno, o aluno que senta na frente é sempre vítima, né, professor? Eu viro para o aluno que está na primeira fileira, né, e falo para ele, ó, imagine que eu chego aqui na sala e dou-lhe um tapa na cara. Não dou o tapa não, juro, só falo, faço de conta, né? Imagina que eu dou um tapa na cara, tá, né? Fica todo mundo olhando, assustado. No dia seguinte, outro tapa. Outro tapa. O aluno chega para mim e fala, professor, não admito que você faça isso, é um absurdo, não faça mais. Outro tapa, outro tapa. A classe vem falar comigo, ó, professor, a gente não vai mais admitir, você não pode bater no aluno, estamos todos nos sentindo mal. Tapa, tapa, tapa. A classe vai buscar o diretor, tem que fazer alguma coisa, o professor está esbofeteando o colega, ninguém aguenta essa situação, o diretor não faz nada. O que vai acontecer? A classe vai me pegar no final da aula e vai me descer o cacete. Né? Eu vou apanhar. Né? Só que aí não vai ser medida, vai ser linchamento, vai ser violência exacerbada. Então Ferraioli explica que eu preciso da pena para evitar essa violência exacerbada particular. Porque a pena, como reação formal limitada dentro da lei, com devido processo penal, ela vai ser muito menos violenta do que o linchamento popular. Né? Então, Ferraioli explica a pena. Só que ele explica a pena de uma forma racional, como instrumento de contenção de violência. Né? A gente costuma pensar no direito penal como uma balancinha em que, de um lado, eu tenho a pena e do outro eu tenho direitos e garantias, o direito penal, e do outro direitos e garantias fundamentais. Então a ideia é assim, para combater o crime, eu tenho que aumentar direito penal e diminuir direitos e garantias fundamentais. Se eu aumentar direitos e garantias fundamentais, eu estou diminuindo o direito penal e eu estou estimulando o crime. Isso não faz o menor sentido, diz Ferraioli. Porque se para diminuir a violência do crime eu preciso aumentar a violência penal, eu não estou diminuindo violência no saldo total. Eu estou trocando a violência do crime pela violência da polícia ou pela violência do Estado. Eu preciso diminuir todas as violências ao mesmo tempo. Eu preciso conter o crime sem aumentar ou sem permitir a exacerbação ou abuso da violência estatal. Esse é um saldo racional. O livro de Ferraioli chama direito e razão. É essa a ideia. O livro não chama garantismo, ele chama direito e razão. Eu preciso trabalhar o direito do sistema penal a partir de parâmetros de racionalidade. E não de vingança, não de ira, não de ódio, por mais que ela exista. Por mais que ela exista. E aí Ferraioli vai explicar que um sistema racional, e aqui eu já paro de falar do garantismo, ele tem que respeitar a ideia de retributividade. Eu não posso ter o mal da pena sem o mal do crime. E é muito comum que tenhamos hoje mal da pena sem mal do crime. É só pensar nos crimes de perigo abstrato. Os crimes de perigo abstrato são crimes sem mal. Um segundo axioma é que não há crime. Pois não. Permita-me fazer, só colocar um exemplo, sem claro. Ser incômodo. É como o caso da punição por tráfico de drogas, porque se tenta proteger o bem jurídico da saúde pública e se coloca o condenado num sistema prisional insalubre, em que a droga é comercializada com facilidade, né? E hoje em pandemia ainda. Essa, para mim, é melhor. Para mim é melhor. Para proteger a saúde pública, nós confinamos milhares de pessoas num lugar infecto, sujo, sem os cuidados mínimos de saúde. Estamos protegendo bastante a saúde pública. Bastante. Né? A gente tem hoje containers criadouros, não é, de vírus. É isso que a gente tem hoje.
né? Chamam penitenciárias, né? Com pessoas que estão em alto grau de rotatividade, porque acaba de cumprir a pena, sai, entra, sai, entra, sai, entra. Essa rotatividade é imensa, dentro de um ambiente absolutamente infecto e descontrolado. É isso que nós temos hoje, né? Para proteger a saúde pública. Não tem o menor sentido racional. E o pior é que o contra-argumento, quando a gente fala isso, o contra-argumento costuma ser, mas você não acha que o cara merece? Então, merecer não é racional, desculpa. Merecer é murro na mesa. Merecer é vingança. Eu estou discutindo racionalmente, eu quero proteger a saúde pública. Eu estou protegendo a saúde pública colocando 800 mil pessoas onde cabem 300 mil? Né? É essa a pergunta. Sem assistência médica, sem comida suficiente, de cuecas, como aconteceu lá, não é? Semana passada, é isso? A gente está protegendo a saúde pública? Não está. Bom, não há crime sem lei, eu tenho que ter respeito à legalidade, não pode ter uma lei penal sem estrita necessidade, a gente tem que parar de fazer leis penais inúteis, não há lei penal. Não se pode falar em necessidade de lei penal sem que tenhamos uma lesão séria à sociedade, é a lesividade. A gente não pode usar o direito penal contra pessoas, mas só contra fatos, contra condutas. Ninguém pode ser punido pelo que é. Não é? E aí, quando você pensa que alguns têm conseguido prisão domiciliar em razão da Covid, e outros não, nas mesmas circunstâncias, a gente fica pensando se as pessoas estão sendo punidas pelo que elas fazem ou por ser quem são. Não há conduta relevante penal sem dolo ou culpa, e nem isso nós cumprimos hoje também, são tantos casos de responsabilidade sem dolo e culpa. Não há culpa realmente formada sem o devido processo legal, e nós jogamos o devido processo legal no lixo. O devido processo legal acabou se transformando num aparato burocrático para se chegar numa sentença condenatória. A gente não respeita a ideia do que é prova, de que a prova não pode vir do inquérito policial, a gente não respeita a ideia de ônus da prova. Bom, falando em ônus da prova, Ferraioli diz que não há devido processo legal sem sistema acusatório. E o nosso Supremo declara inconstitucional o sistema, uma norma que impõe o sistema acusatório. É um escândalo. Não há sistema acusatório sem divisão de provas. A ideia de que quem tem que produzir a prova da culpa é a acusação, não é o juiz. E aí você vai buscar um interrogatório famoso que tem 30 perguntas do Ministério Público e 90 do juiz. Quem está interessado em produzir a prova, então? E não há prova sem defesa. A importância da ampla defesa, que por vezes e tantas vezes parece que quer também ser transformada num aparato burocrático formal. Eu, um dia desse, sou defensor público e fui chamado a falar nos autos. Então, o sujeito tinha advogado, o advogado foi desconstituído porque quedou inerte, e como o sujeito estava preso e declarou não ter condição de pagar um advogado, eu fui chamado a atuar. Fui chamado a atuar, prazo de 5 dias. Peguei, virei e falei assim, eu quero 15 dias para poder entrar em contato com o réu, entender o que está acontecendo, elaborar. Não tem prazo. Manifeste-se agora. Isso é um absurdo. Entrei com o habeas corpus, o tribunal falou, olha, a ampla defesa garante que você esteja lá. Não garante a você que você possa conversar com o réu, ter prazo. Quer dizer, a ampla defesa virou um carimbinho formal. O que se quer é que a defesa técnica, o advogado, o defensor público, chancele o processo do tipo, olha, teve defesa, tem um carimbo de defesa aqui. Por mais ineficaz que ela possa ser, agora, como é que eu posso defender alguém se eu não tenho prazo para tentar entrar em contato com a pessoa? A pessoa não me procurou, não sabe que eu existo. Não é? Poxa, bom, isso é o garantismo. Aí a gente chega, enfim, no abolicionismo, e serei bastante rápido, sei que o tempo se escoa.
nós temos tantas importantes vozes abolicionistas, poderíamos falar Husman, Christie na sua primeira fase, Mathiesen, vou partir do Husman, que é o mais famoso no Brasil. Husman diz que nós temos muitas formas de solucionar conflito. E, infelizmente, nós nos mantemos naquela que é mais inútil e mais violenta, que é o direito penal. Tá? E ele exemplifica isso com o caso da República dos Estudantes, que eu acho maravilhoso, eu não me furto a repetir. Tá? Como que é o caso da República dos Estudantes, que tenta ver quais são as melhores soluções para os conflitos. Você imagina uma república de estudantes, com 5 estudantes, um deles vai lá e quebra, destrói a única TV da república. Os outros 4, bravos, claro, eu ficaria muito bravo, vão discutir o que fazer com ele. O primeiro dá a resposta esperada. Eu acho que a gente tem que pegar esse cara, cobrir ele de pancada, sangrar mesmo, e pôr esse filho da mãe para fora daqui. É isso que a gente tem que fazer. Né? Tá bom. O segundo vira e fala, puxa, eu discordo. Eu discordo porque, primeiro, se você gosta de bater e arrancar sangue das pessoas, tá? Eu não gosto, não são meus valores. Eu não vou me sentir bem assim, batendo em alguém, fazendo essa pessoa sofrer, eu não tenho esse tipo de reação. Me parece muito mais inteligente que possamos constrangê-lo a reparar o dano. Ele repara a TV. Porque se a gente bater nele, pôr ele para fora, a gente continua sem TV. E pior, a gente perde alguém que ajudava nas despesas aqui, que era alguém construtivo aqui dentro. Então é muito melhor constrangê-lo a reparar o dano, porque a gente volta a ter TV, ele continua contribuindo com as despesas da República e você não queria ter que ele sofresse? Ele vai sofrer, porque ele vai ter que trabalhar para pagar a TV. Então pronto, está tudo resolvido. Vamos constrangê-lo só a reparar o dano, não precisa bater nem por ele para fora, não. O terceiro vira e fala, eu já discordo até da reparação. A gente dá conta de pagar uma TV. A gente tem aí uma economia, a gente pode contribuir cada um pouquinho mais por mês, a gente parcela, por semana que vem tem uma TV aí. O que a gente precisa é evitar que isso aconteça toda hora. Então a gente deveria trabalhar esse nosso colega para impedir que ele reincida. Parece que ele está brigando com a família, puxa, eu tenho certeza que ele brigou com a namorada, façamos assim, vamos tentar encaminhá-lo para uma terapia, vamos tentar conversar mais com ele, vamos tentar entrosá-lo mais, uma solução terapêutica, enfim. O último dos 4 diz, então, vocês são engraçados, vocês só olham para ele, não olham para a nossa comunidade aqui dentro, porque nós 4 temos um gosto com a TV, ele tem outro, ele nunca aprecia a TV. Ele nunca consegue fazer uso da TV, porque nós somos maioria e nós acabamos assistindo aqueles programas que nós gostamos. E ele fica lá, ladeado, marginalizado. Por que ele vai valorizar e proteger a TV se ele não tem acesso à TV? E aí eu peço que os colegas façam reflexão. Por que quem não tem patrimônio vai respeitar o seu? Volto. Então a ideia é, a gente precisa permitir que esse sujeito, que ele também participe da TV, que ele possa usufruir da TV, que ele possa assistir alguns programas, ainda que nós tenhamos a maioria dos programas, ele tem que ter um mínimo necessário dessa TV, para ele poder valorizar. Então, ao invés de ficar brigando com ele, a gente deveria mudar nossa atitude. Essa, então, é uma proposta restauradora. Aí Husman pergunta, das propostas, qual é evidentemente a melhor? Aí sempre que eu pergunto isso em sala, fica aquele silêncio, né? Eu falo, gente, evidentemente, qual é a mais inteligente, a mais racional, a mais eficaz? Husman responde, é difícil descobrir qual é a mais eficiente, qual é a melhor. Então eu vou mudar a pergunta. Qual é evidentemente a pior? A mais tola, ineficaz? Qual é? É a penal. É a penal. A resposta estúpida é a penal. E aí o Husman completa, e nós insistimos nela há 3.000 anos e reclamamos que ela não funciona. Mas é óbvio que ela não vai funcionar. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar porque ela é seletiva, como eu coloquei já lá na crítica do garantismo. Só que a seletividade é estrutural.
o fator discrimen dessa seletividade, ele é cruel, ele é muito cruel. Porque essa seletividade não é aleatória. Não é assim, olha, de cada 100 usuários de drogas, 5 serão apanhados aleatoriamente. Não serão apanhados aleatoriamente. A seletividade é discriminatória. Né? Eu costumo brincar na sala de aula, eu falo, gente, imagina que tem 100 pessoas com droga no bolso nesse quarteirão. Aí os alunos sempre dão risada, né? Você acha que tem só 100, tem muito mais, tal. Tá bom. Vamos dizer que tem 95 aqui dentro da faculdade e 5 lá fora guardando o carro. Adivinha quem vai dormir na delegacia? Se vai ser um dos playboyzinhos aqui de dentro da faculdade ou se vai ser um dos guardadores de carro. Alguém acha que tem aleatoriedade nisso? Não tem, não tem. Né? Quantas vezes eu fui revistado na minha vida? Eu nunca fui revistado. Não faz sentido. Né? Eu sempre fui filhinho de papai, sempre andei com roupa cara, em carro caro. Né? Hoje eu tenho carteirinha de autoridade. Eu não sou um alvo preferencial do direito penal. Né? O direito penal não me quer. Essa é a ideia. O direito penal não quer, aliás, colarinhos brancos. Eu costumo brincar. Gente, cai matemática financeira na prova para delegado de polícia, carreira importantíssima. E é óbvio que o delegado de polícia não tem culpa disso que eu vou falar. Isso é seletividade discriminatória estrutural. Não é? Isso é da secretaria, não é do delegado. Carreira maravilhosa. Não é? Por favor, não me entendam mal. Cai matemática financeira? Não, não cai. Não, não cai. Mas ainda se exige, em quase todos os concursos espalhados pelo país, corrida. Tem que correr para ser delegado, tem que fazer flexão, tem que nadar. Por quê? Será que é para que o delegado possa correr atrás de um banqueiro em fuga? É isso? Não, né? Se a gente não exige matemática financeira e exige corrida, é porque nós queremos profissionais preparados para correr atrás de ladrão e não para verificar balanço de banco. É isso. É discriminatório. O direito penal é extremamente discriminatório. Então, ele é ineficaz, seletivo, discriminatório, ele é criminógeno. Como assim? Eu sempre brinco também com os alunos. Você daria emprego para alguém que tem uma condenação por roubo? Não, 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 não. Daria emprego para quem tem uma condenação por homicídio? Não, 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 não. Então ninguém daria emprego. E você quer que esse sujeito viva do quê? Do quê? Você daria emprego para alguém que praticou tráfico de drogas? Não. Então você quer que ele saia da cadeia e faça o quê num país com 20 milhões de desempregados? Ele só tem uma opção, que é voltar a praticar crime. Então, o direito penal, ele não só, na crítica de Husman, Luke Husman, e a obra mais importante chama Penas Perdidas, eu deveria ter dito logo no início. O direito penal não é que ele não evita o crime, ele fomenta o crime, na medida em que ele marca o condenado com um estigma, com uma cicatriz que é indelével, que é reconhecida à distância, qualquer um consegue puxar folha de antecedentes de todo mundo aí na internet, né? Ou consegue pedir uma certidão no fórum, e esse sujeito vai ficar condenado para sempre. A liberdade é uma ilusão, porque ele vai continuar acorrentado pelo estigma penal, ele não vai conseguir se integrar à sociedade, e ele vai acabar tendo que voltar a praticar crime. É o sujeito que chega para mim e fala, doutor, eu preciso pagar essa multa aí que estão falando que eu estou devendo. O professor Frediano comentava que escreveu um texto sobre a multa. E eu digo, pois não, são 8 mil reais. Ele fala, doutor, eu não tenho emprego para conseguir 8 mil reais. Se eu conseguir emprego, eu vou ganhar um salário mínimo para viver, comer. Sabe qual é o único lugar que eu consigo 8 mil reais rápido, doutor? No tráfico. É para lá que eu devo ir? É isso? O senhor está mandando eu voltar para o tráfico? O Estado está mandando? O juiz está mandando? Como é que é? Então, Husman diz, o direito penal ele é uma imensa ilusão que pode dar vazão a sentimentos de vingança, a pulsões, mas ele
ele não é minimamente apto a cumprir a sua função. Percebam, então, a imensa diferença entre o garantismo, que acredita no direito penal com uma função de diminuir o crime, diminuir a violência, e o abolicionismo, que diz que o direito penal não é apto a cumprir essas promessas. Hã? Percebam que o abolicionismo ele busca dissolver o conflito penal para resolver em outras formas de solução de conflito, reparadora, terapêutica, etc. O garantismo não. Ele mantém o direito penal em seu núcleo, verdade, mínimo, não pode ser máximo porque não adianta e porque não aguenta, não é? Mas ele legitima o direito penal desde que cumpridos todos os direitos e garantias individuais. Husserl não acredita que isso pode acontecer. Husserl diz que isso é uma grande brincadeira, que o sistema nunca vai respeitar direitos e garantias individuais. Ferraioli acredita que isso é não absolutamente possível, mas que pode ser maximizado. Não é? Bom, são aí duas ideias, duas propostas. Não é? Me parece que o objetivo era fazer uma apresentação das duas e uma distinção. Espero que o objetivo tenha sido cumprido, professor Frediano, renovando aí o agradecimento, não é? Pela atenção, pela honraria, não é? Do chamamento. Professor Gustavo, muito obrigado pela brilhante aula, obrigado pelas palavras de ensinamento aí que o professor está compartilhando, né, conosco ainda. Eu gostaria de aproveitar, professor, e agradecer nesse momento a presença do nosso diretor da Faculdade de Direito, que está aí desde o início, o professor Edgar Solano, que já até fez uma provocação ali, na verdade, não ao encontro do que o professor estava dizendo, já passo isso. Ele disse o seguinte, ele diz assim, ó, dessa forma o judiciário está para manter o poder e não para julgar, né? Fez essa afirmativa ali, né? E não é o que queremos. E não é o que queremos, não contrário ao judiciário. Não. É para preservar o judiciário. Não é? Porque o desequilíbrio de poder do judiciário leva a um desequilíbrio do Estado democrático de direito que legitima o judiciário. E nós não costumamos ter longevas ditaduras do judiciário. As ditaduras costumam vir do executivo. Aqui eu sempre lembro, e agradeço a provocação, e, claro, saúdo o diretor, fico muito honrado, não é, com sua atenção, de Schmitt, na defesa da Constituição. Schmitt, quando faz a apresentação da defesa da Constituição, ele provoca, quem está mandando no Estado alemão hoje são esses juízes da Suprema Corte. Quem nos elegeu? Quem disse que eles podem ser os legítimos tradutores da vontade do povo alemão? Por que nós confiamos neles? Então, essa superexposição do judiciário faz mal para o judiciário. O judiciário tem que se conter no seu papel, que é lindo, maravilhoso, importante, e é um imenso poder, mas ele tem que se conter, porque senão ele cai na crítica de Schmitt, e Schmitt continua. Não são eles os representantes do povo alemão. O verdadeiro representante do povo alemão, aquele que deve ser o tradutor da vontade do povo alemão, é o líder, escolhido e apontado pelo povo. Líder é o Führer. É a concentração de poderes no líder, na ditadura. Não é? O discurso de Schmitt, ele parte da hipertrofia do judiciário para deslegitimar essa hipertrofia, deslegitimar o judiciário e apresentar a solução que seria a vontade da maioria, o totalitarismo de maioria, o ditador, o líder carismático. Né? Então, eu concordo com a provocação e ela me parece extremamente perigosa, a situação de hipertrofia do judiciário julgando pelo próprio poder. É pelo judiciário que nós queremos que o judiciário aceite, não é? Uma autocontenção, aceite os seus limites. Não é?
Professor, além disso, eu não falei ainda, viu, queridos e queridas companheiras de trabalho, eu mencionei o professor Edgar Solano, nosso diretor, e ele tinha já uma provocação, eu acabei embalando, já coloquei a provocação, mas eu quero agradecer, porque estão aí desde o início da, Nossa, fico muito da honrado. conferência, professor Aquino, professor Luiz Carlos Aquino, o professor Moacir Costa Neto, o professor Maurício, a professora Ana Viola, o professor Warley, que é o outro professor penalista da faculdade também. Eles estão aí desde o início, né, fazendo comentários, fazendo Muito honrado. colocações, citando Montesquieu, citando filosofia do direito, enfim, eles estão lá, né, ativos no chat do YouTube. Que gostaria de avisar as pessoas que estão assistindo que a nossa conversa aqui no Zoom, ela sofre um delay até chegar no YouTube, né, de uns 20 segundos mais ou menos, então nunca é automático a conversa, mas eu estou monitorando aqui a todo momento os comentários e o surgimento de questões, né, para que possamos enriquecer a fala. Professor, hoje eu estava ouvindo uma palestra também, né, uma palestra remota, né, que já foi realizada, do grande Eugênio Raul Zaffaroni, e eles estavam comentando sobre não usaram essa palavra específica, mas essa promiscuidade, né, de membros do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Judiciário que deixam o Poder Judiciário para ocupar cargos do Poder Executivo, e agora o que eles estão vendo na Argentina, né, recentemente, membros do Poder Executivo que estão ocupando cadeiras do Poder Judiciário, né, e até pouco tempo atrás, no início desse ano, eu vi muita gente falando sobre isso, sobre esse efeito da porta giratória, né, de promotores de justiça que se tornam advogados, né, promotores de justiça suíços que atuaram aí na Lava Jato, agora estão advogando para políticos e empresários também, assim como aconteceu com o promotor de justiça norte-americano, que atuava no caso que investigou e até pediu a prisão do nosso ex-deputado Paulo Maluf, e depois ele passou a advogar para um escritório que que estava fazendo uma relação contratual com o escritório de advocacia do Paulo Maluf aqui no Brasil. Então, eu gostaria de ouvir do professor sobre isso, né, sobre esse efeito dessa porta giratória, o que o professor tem a dizer sobre isso, né? É o que estávamos falando. E isso se torna especialmente ativo e sensível quando nós seguimos um governo de pessoas e não de leis. Né? As pessoas são tão importantes no confronto pessoas e leis. As pessoas são tão importantes, e não as leis, que essas pessoas acabam sendo destacadas como as responsáveis pela acusação. A lei, as pessoas seriam instrumentos da lei. Mas não, como nós não somos mais instrumentos da lei, nós fazemos a realidade jurídica, nós entregamos, damos o direito e não dizemos o direito, não é? Essa personalização leva a esse efeito porta giratória. Não é? Então a ideia é, eu quero esse sujeito no Supremo porque eu sei que ele não vai cumprir a lei. Eu sei que ele vai fazer aquilo que eu quero que ele faça, que é o que tiver na cabeça dele. Porque não é mesmo um governo de leis, é um governo de homens, é um governo de pessoas, não é? E vice-versa. Olha, eu vou premiar esse operador do direito que tinha o cargo A ou o cargo B e vou chamá-lo para advogar, porque eu sei que o que ele fez ali, por mim, foi pessoal, não foi a aplicação da lei. Então, eu gosto da pessoa, porque não faria sentido se fôssemos realmente não é? Operadores do direito e dentro de uma realidade de obediência à legalidade, o nome das pessoas não seria importante. Não seria importante. Não é? Porque, afinal de contas, olha, eu foi cumprir ali o que estava na lei, ponto final, eu fiz o que todo mundo tem que fazer, não é? Mas é tão pessoal que essa porta giratória acaba ganhando mesmo sentido. De forma pragmática, né, e não teórica, eu sou absolutamente favorável à questão das quarentenas. Né, para todas as carreiras públicas, todas as carreiras para a defensoria também. Não é?
para a magistratura, para o Ministério Público, para servidores do Executivo. Essa troca, ela faz muito, muito, muito mal. Não é? E, em especial, aqueles funcionários públicos que têm prerrogativas. Porque a magistratura tem importantíssimas prerrogativas, mas que só podem ser usadas para a magistratura. Imaginar que alguém usa as prerrogativas da magistratura para fazer política eleitoral, isso é um absurdo. Porque os deputados e senadores não têm essas prerrogativas. E eles não têm essas prerrogativas porque eles não devem ter. Então, quando você tem um magistrado, um promotor, o defensor tem menos prerrogativas, mas quando você tem o agente público que se vale das prerrogativas para fazer aquilo, para fazer política com prerrogativas que o político não tem, isso é uma usurpação, isso é é mais do que promiscuidade, isso é invasão, isso é usurpação, isso é o fim de qualquer equilíbrio no Estado de Direito. Nós não imaginávamos que isso pudesse acontecer. Né? Então, talvez não tenhamos nos prevenido o suficiente. Acho que agora é hora de prevenir. É hora de largas quarentenas, de lá para cá. Atuou no governo? Não pode ser nomeado para a Corte Superior. Não pode, porque senão vai ficar fazendo favor no governo para chegar em Corte Superior. Não pode. Atuou na magistratura, no Ministério Público, uma defensoria com menores prerrogativas, mas não pode sair de lá para a vida política, porque não pode ter feito uso dessas prerrogativas para a política. Não? Isso é muito, 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 muito grave, muito grave. Nós temos que lembrar que nós temos a Convenção de Ottawa, que impede a responsabilização criminal do magistrado pelo chamado crime de sentença. Não é? A sentença ela vem da sua autonomia, da sua independência. Ok, mas é por isso, então, que ele não pode se valer dessa prerrogativa para fazer política. E é por isso que ele tem que ser detido quando quer fazer, detido, quero dizer impedido, não preso, mas ele deve ser impedido quando quer fazer essa rápida mutação, né? Essa rápida mudança, é o que me parece, Professor, uma outra pergunta, assim, eu tenho certeza, pode até parecer uma pergunta pessoal, mas ela tem o intuito de obter, assim, continuidade da lição. O professor disse no início que não é um abolicionista, né? Eu gostaria de ouvir o professor, assim, uma justificativa, assim, eu não sou abolicionista por determinada razão. O professor poderia... Zaffaroni. Eu me convenci na teoria do conflito do Zaffaroni. A gente vai ter... A sociedade não é homogênea e harmoniosa, consensual. Não existe a perspectiva de bem comum, porque é impossível. É impossível porque a sociedade ela é desde sempre conflituosa. Você tem conflitos, e dentro desses conflitos você tem o poderoso e o menos poderoso, o poderoso e o vulnerável. Tem quem bate, quem apanha. Né? Isso é da nossa sociedade. Se eu parto de uma perspectiva de conflito, a violência do poderoso contra o vulnerável, ela sempre está lá. Ou ela é real ou ela é potencial. Ela está acontecendo ou ela está para acontecer. Então, tirar o direito penal não vai adiantar, porque a violência vai continuar lá no conflito. Então, a pena, enquanto sofrimento imposto por quem tem o poder institucional contra o vulnerável, ela independe do direito penal. É imaginar e lembrar o que acontecia no Brasil na ditadura militar e lembrar do que é o direito penal subterrâneo, na lição do Zaffaroni. Né? Então, o Estado pegava pessoas, trancava nos porões e arrancava suas unhas com choque. Isso era direito penal? Não, isso era pena, não no sentido dogmático, mas no sentido criminológico, no sentido de dor infligida pelo poderoso contra o vulnerável. O que faltava nessa época? Direito penal. Porque o direito penal pode ser, e a única função racional, a meu ver, que ele pode ter é essa, um
filtro de racionalização, o filtro de contenção das barbáries que podem ser praticadas pelos poderosos. Então, eu preciso ter o direito penal como instrumento de contenção, redução e racionalização do poder dos poderosos contra os vulneráveis. É a perspectiva de um direito penal redutor pregada pelo Zaffaroni, construída, não é, também na obra do Zaffaroni, e que eu tenho assim quero muito pesquisar e tentar desenvolver o quanto mais, né, essa perspectiva. É isso. Então, eu não acredito no abolicionismo, porque me parece que a abolição do direito penal não seria a abolição da violência do poderoso contra o vulnerável, seria a abolição do filtro. Seria a abolição do filtro. Husserl me parece acreditar numa sociedade de consenso. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de ter ouvido, né, algo nesse sentido mesmo, porque é um assunto, né, eu tenho certeza que todas as pessoas que estudam muito direito penal, que estudam criminologia, em algum momento vão se debruçar sobre o tema do abolicionismo e vão, evidentemente, refletir sobre isso constantemente, né? Como acontece comigo, tenho certeza que acontece com o professor, com os outros colegas penalistas, que leva esse tipo de reflexão sobre abolicionismo com um pensamento assim, né, diuturno, né, perene, e sempre, evidentemente, pensando nas novas modalidades de sanção penal. Solução de conflito. De solução de conflito e como uma resposta, né, uma resposta penal. Eu penso na resposta penal, professor, assim, na verdade, a discussão de uma reformulação das sanções penais, né? Não como a extinção da sanção penal, mas como reformulações de sanções penais, né? De modalidades de sanções penais, como nós estamos vendo agora. Já havia, né, lido sobre isso, pensado nisso, e sei que isso vem sendo efetivado em alguns países, né? A punição de pessoas que cometeram crimes pela internet, impedindo a pessoa de, por um determinado período de tempo, acessar a internet. Né? Alguns países que têm um maior controle sobre isso, né? Sobre o acesso de pessoas no universo virtual, eles conseguiram impor esse tipo de controle, né? Como uma sanção restritiva de direitos. Né? Isso me parece pertinente e coerente com a natureza do crime, né? Um crime cometido pela internet e, evidentemente, a proibição da pessoa frequentar aquele espaço, assim como aquela pessoa que pratica um furto na praça acaba sendo, hoje em dia, na prática, suprimido de frequentar a praça, né? Pela privação da sua liberdade. Bem, eu concordo plenamente, me parece que é essa a ideia é conter o poder. Né? Hoje a gente tem uma solução só obsessiva, que é a prisão, e nós teríamos tantas outras formas, mesmo penais, de tentar diminuir a pena ao máximo. Quando eu digo, a ideia o objetivo do direito penal deve ser a contenção da pena, a redução da pena, a imposição de filtros racionais para a pena. Por exemplo, diminuindo a irracionalidade da prisão, né? Prender furto. Eu atuei semana passada, um senhor de 73 anos, segundo furto da vida dele. O primeiro ele fez aos 70, o segundo aos 73. Está preso lá. Né? Será que ele é um terrível furtador serial? Não é? Ele praticou um furto a cada 35 anos. A gente precisa manter esse sujeito preso. Certamente teve algum problema na vida dele para ele começar a furtar com 70 anos. Não é? Encostar, não é? Uma assistência social, tentar entender o que está acontecendo, o que ele resolveu virar um criminoso aos 70 anos. Não, a gente prende. A gente prende. Não é? É muito irracional, né? Assim, e um outro ponto, professor, que a mim me parece importante que nós passemos a discutir, não agora, né, não agora à noite necessariamente, mas nós passemos a discutir em relação ao pacote anticrime, essa reforma, né, que até é um pouco pueril, né, eu sempre gostei de pensar nisso, o nome pueril, né, pacote anticrime, como se nós tivéssemos alguma possibilidade de um pacote pró-crime, né? O pacote pró-crime. Nunca tinham pensado nisso. Esse é anticrime, os outros eram todos... Então, e nessa reforma recente, transformaram um crime de estelionato em um crime de ação penal pública condicionada à representação, e o crime de furto simples continua sendo um crime de ação pública incondicionada, sendo um crime menos grave, né?
porque o próprio Código Penal pune com mais rigor o estelionato do que o furto simples. E a nuance do estelionato versus furto mediante fraude. Né? Se mata para conseguir distinguir, só que um é ação penal pública condicionada, o outro é pública incondicionada. Não faz sentido. Não faz sentido por isso, porque não é sistemático. Não faz sentido porque não passa por filtros racionais. É opinativa, especulativa, impressão pessoal. Não é? A questão do aumento da pena para 40 anos. Alguma justificativa racional para isso? Não é? É o índice de reincidência de presos depois de 30 anos? Alguém tem esse número? Não é? A expectativa de vida no Brasil aumentou. Nos Jardins aumentou. Nós temos bairros aqui em São Paulo que a expectativa de vida é de 56. Né? 56, se o sujeito tem 18 e fica 40, já dá 58, superou a expectativa de vida. Alguém está achando que o público prisional vem dos Jardins? Alguém está achando que a maioria dos presos morava nos Jardins antes? Não. Então, não tem justificativa racional. É uma impressão, é uma intuição. Eu acho que 40 vai ser melhor. É assim que a gente faz política penal pública no Brasil, com achismo, com impressão, sem ter um número, um dado, uma estatística. Né? E é por isso a ideia de se buscar um direito penal racionalizador, né? que busque trazer dados estatísticos, estudos contrários, né, ao que foi proposto. Né? É isso. Mas pega bem, né? Você fala, você grita na televisão, olha, agora vai ficar até 40 anos, pessoal, agora sim. Agora sim. O sujeito que antes ia praticar o crime, ele pensava, 30 eu aguento, 40 eu não aguento. Né? Até parece que alguém pensa assim. Esse tipo de filtro, né, passaria na cabeça de algum potencial infrator. Professor, eu quero colocar aqui uma última provocação de um espectador, Cláudio Santos. Ele faz uma indagação. A descarcerização e a conversão de penas em outras medidas seria uma solução ou se colocaria a sociedade em risco? Então, perceba, eu realmente não acredito nessa questão do risco, né? Pela ineficácia do direito penal. É o que a gente chama de cifra oculta. 95% das infrações não chegam sequer ao conhecimento da autoridade, e das 5% que chegam, você tem um índice de solução de crimes que não ultrapassa 20% ou 30%, dependendo da espécie criminosa. Então, enquanto estatística, enquanto visão global, o número de crimes que vem a ter punição é ínfimo. Ínfimo. Então, você ter uma política de descarcerização e tirar metade daqueles que estão presos e transformar as sanções em restritivas de direitos não aumentaria risco, porque mesmo esse número é um número ínfimo diante do número de autores de crimes que nós temos todos os dias na sociedade. Né? Essa pretensão de acabar a impunidade, certeza da punição, isso não é que eu sou contra ou a favor, isso é faticamente ilusório. E não é que só que é ilusório, isso beira a bobagem, porque é impossível demais, é querer voar. Não dá, não vai acontecer nunca. Não é no Brasil. Nils Christie diz que na Noruega não se sabe quantos crimes aconteceram, não se tem ideia. Não é? É um país pequeno, organizado, rico, vigiado, com fronteiras claras. Não é? E ele diz, a gente não tem noção de quantos crimes acontecem aqui, e a cifra oculta aqui é maior do que 90%. Na Noruega. Aqui, nossa. Então, não me parece que a sociedade estaria em risco. Vale lembrar ainda que você tem mais de metade dos 800 mil presos por crimes sem violência ou grave ameaça. Porque sempre vem o exemplo, o estuprador serial. Gente, nós não temos 300 estupradores seriais. Não é assim. Estuprador serial. Não é assim. A estatística é pequenininha. Né, dos estupradores seriais, tem os autores de crimes terríveis, como o próprio estupro, não seriais, mas aí tem que lembrar também que você tem o estupro
horroroso, claro, com violência ou grave ameaça, constrangendo alguém a praticar um ato libidinoso, algo absurda, né? Nossa, chocante, impactante, só de se imaginar. Mas você também tem jovens de 18 anos que tinham uma namorada com 13 anos e 11 meses, né? E que foram apanhados beijando de forma lasciva a boca da menina, né? E que estupro de vulnerável. Né? Tá? A gente tem que lembrar também que até nos números de estupro você tem realidades muito diferentes, muito diferentes. Né? Então eu não vejo esse risco, não. Obrigado, professor. O professor Aquino está me dizendo aqui que o Cláudio Santos é um aluno do segundo período, né? Eu ainda não o conheci, mas nós nos conheceremos em breve, eu e Cláudio Santos aí. Quero agradecer, professor, quero agradecer muito a sua presença, aceitou prontamente o convite da Faculdade de Claro. Direito. Eu fiquei muito, muito lisonjeado assim, com a receptividade do professor ao convite. Já havia dito para o professor antes do início oficial da nossa palestra hoje à noite, que um comentário que o professor fez, na verdade, no prefácio do livro que publiquei, o professor foi orientador do meu doutorado, isso resultou no livro, e esse livro o professor me deu a honra ainda de prefaciá-lo. E no prefácio o professor faz uma provocação com relação a uma ideia abolicionista, né? Discutindo se há realmente necessidade de aplicar sanções penais ou penas privativas de liberdade a crimes eleitorais, né? Crimes relacionados a financiamento ilícito de partidos políticos. E, como eu disse, professor, isso tem me provocado, né? Me incomodado muito, eu tenho pensado muito nisso, justamente por causa dessa provocação feita há 3 anos atrás. Eu venho pensando nisso Eu fico muito arduamente, feliz. e hoje o professor vem falar principalmente sobre isso, né? Sobre abolicionismo e garantismo, e enriquecer a noite. Eu gostaria de avisar as pessoas que estão assistindo que essa palestra, a conferência magna do professor Gustavo Junqueira, ela fica salva no YouTube e vai ficar salva, vou depois deixá-la salva na nossa página, no nosso canal do YouTube da Faculdade de Direito, para que nós possamos ver e rever, e para quem não viu ainda possa assistir novamente. O professor Gustavo gostaria também de comentar, né, avisar aí aos espectadores. O professor Gustavo Junqueira tem uma página no Instagram, tem mais de 50 mil seguidores, né, professor? E o professor sempre compartilha pensamentos de direito penal, né, como professor que ele sempre lá traz algumas pitadas, né, de conhecimento do direito penal, sempre compartilhando, né, muito, muito ativo essa página do Instagram do professor, uma página que eu sou um dos seguidores, e sempre bebo dessa fonte e recomendo também que as pessoas possam beber da mesma fonte, porque são sempre lições agregadoras, né, para o nosso estudo do direito penal. Professor, eu gostaria de agradecer muito mesmo, então, em nome da Faculdade de Direito, a presença do professor, e eu vou dar por encerrada, professor, só peço para o professor ficar aqui um minuto, eu vou dar por encerrada no YouTube e me despeço do senhor aqui. Tudo bem, professor? Perfeito. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estavam aqui agora assistindo, aos professores e professoras da Faculdade de Direito que acompanharam, a todos os alunos, e vejo que ex-alunas e ex-alunos também estão presentes aqui, assistindo a conferência magna do professor Gustavo Junqueira. Em breve estarei em sala de aula conversando com as alunas e alunos sobre tudo que foi tratado aqui, né, compartilhando um pouco mais dessas lições do professor Gustavo Junqueira. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite a vocês, grato mesmo por estarem aqui conosco essa noite assistindo. Vou tentar encerrar. Isso.